Então, isso tem um peso muito importante. A preocupação, ela não pode ser vista como uma questão natural. Nós temos que combatê-la, porque Jesus vai chamar isso de idolatria. E ele vai usar três referências ou ilustrações para provar isso para nós: tesouro, olhar nesse mundo e servir a dois senhores. Tá bom? Vamos adiante. Então, para concluir a ideia, olhando já para o versículo 25, depois 31 e 34, Jesus vai dizer o quê? A preocupação é pecado. Por que preocupar-se com estas coisas é pecado? Deus vai dizer o seguinte, olha só, no versículo 31, né? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. O que Jesus está dizendo para nós? Portanto, não se preocupe com estas coisas. Se você voltar um pouco mais adiante, lá na oração do Pai Nosso, Jesus vai começar dizendo assim: olha, você ora diferente daqueles caras que acham que no seu muito falar serão ouvidos. É interessante porque Jesus começa lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no capítulo 5, mostrando o seguinte: olha, esses caras pensam que porque falam muito, buscam muito o seu Deus, eles serão atendidos. Mas aí Deus vai dar o contraste. Mas vós, portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. E quando Jesus fala isso, ele vai mostrar que a gente ora desta maneira, confiando a nossa vida a Deus, que é o nosso Pai, mas ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que nós agimos diferente dos pagãos, que ele vai repetir depois no sermão aqui no capítulo 6, de 25 a 34, dizendo que quem se preocupa com estas coisas são aqueles que não o conhecem. Ele vai chamar de pagãos, a mesma expressão que ele usa lá atrás. Ora, aqueles que pensam que no seu muito falar serão ouvidos, são aqueles que se preocupam com as coisas deste mundo. Olha que interessante o argumento de Jesus aqui para nós, queridos. A preocupação é um pecado. E ele quer que nós entendamos que, como crentes, nós não devemos viver preocupados. Nós não podemos viver preocupados. Isso é muito importante. Por isso, a preocupação, esse é meu outro tópico, ela é uma desobediência a Deus. Jesus diz 3 vezes nesse texto, né? Versículo 25, 31 e 34. Não se preocupe. Não se preocupe. Ou seja, quando Jesus está dizendo isso, ele quer que nós façamos o quê? Acreditemos, confiemos nele. Então ele nos dá uma ordem. Portanto, não atendê-lo ou se preocupar é uma violação a um mandamento, a uma ordem de Deus. Não se preocupem, confiem em mim, eu cuido de vocês. E aí é interessante porque ele vai dar 3 ilustrações aqui. Ele vai falar sobre os lírios, vai falar sobre as vestes, e ele vai dizer o seguinte: vocês não valem mais do que estas coisas? Ele vai usar o argumento do menor para o maior, depois do maior para o menor, mas a intenção é a mesma coisa. É mostrar-nos que ele está cuidando de nós. Então a preocupação se torna uma desobediência. Por quê? Porque nós não atendemos para o que Deus disse e nós, usando lá a mesma analogia de Gênesis, nos preocupamos ou voltamos o nosso coração para aquilo que todos os demais sem Deus se preocupam ou buscam ansiosamente nesse mundo. Tá claro isso, gente? Por isso que em João 14, versículo 1 e 27, Jesus vai falar isso 2 vezes, ele vai dizer: não perturbe, não se perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É interessantíssimo isso. Jesus mostrar para os discípulos e para nós que nós podemos confiar nele. Que nós podemos confiar nele. E aí você precisa entender isso como algo real, como algo verdadeiro, tá bom? Isso é precioso. A preocupação, então, segundo a palavra de Jesus, é uma desobediência. O Maurício está perguntando aqui, ó, é certo dizer que a preocupação tem limite? Ou seja, quando perdemos nossa paz, demonstramos a falta de confiança em Deus? Caminhamos para a autonomia, assim? Ora, a preocupação, ela não tem um limite. Qualquer limite da preocupação é pecado, segundo a palavra. Porque a ordem é: não se preocupe. Entende o que eu estou dizendo? O que o Maurício está dizendo assim: pastor, é certo dizer que a preocupação tem limite? Ela não tem um limite. Toda vez que eu me preocupo, eu estou pecando. Porque, em tese, eu estou desconfiando do cuidado de Deus. Eu posso planejar. Planejar faz parte da minha vida. Aliás, Deus me orienta a fazer isso na Bíblia, inclusive. Tá?
Então planeja a sua vida, o seu futuro, a escola das crianças, a casa que você vai comprar, o carro que você vai trocar, a viagem que você vai fazer. Planejar faz parte da vida do cristão, porque a Bíblia me ensina a planejar. Agora, todo tipo de preocupação, ela é pecado. Por quê? Aí vamos voltar ao nosso argumento anterior. Porque isso que ocupa o meu coração é uma idolatria. Se eu acordar amanhã e estiver preocupado como é que vai ser o meu trabalho, eu já estou pecando. Não tem limite para me preocupar com o trabalho. Entende? Se tudo aquilo que está acontecendo no meu trabalho gera em mim as preocupações que me fazem viver situações desconfortáveis, é um pecado. É um pecado em relação à minha vida pessoal, familiar, casamento, filhos. Isso não quer dizer que nós não temos que cuidar, né? É diferente, cuidar dos filhos, do marido, da esposa, planejar a vida, buscar sabedoria em Deus, tudo isso faz parte. Agora, todo tipo de preocupação na Escritura é pecado, porque ela ocupa o lugar do Criador e faz com que eu desconfie do cuidado dele. Então, quando nós perdemos a nossa paz, né, o Maurício colocou aqui, demonstramos a falta de confiança em Deus, é isso. A preocupação, ela vai tirar a sua paz e ela vai tirar a sua confiança em Deus. Por isso que toda preocupação é pecado, porque ela vai substituir o Criador e vai colocar a criatura no lugar, as suas necessidades, suas angústias, vai colocar os seus desejos no lugar. Tá claro, gente? E aí, claro, aí concordo aqui com o Maurício. Aí você caminha em autonomia. É uma autonomia. É o homem gerindo a sua vida. E por causa disso, ele está ocupando o coração dele com um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus falso. Então, as preocupações. Por quê? E aqui eu quero concluir a minha ideia falando de um argumento filosófico mesmo. Por quê? Porque preocupação nunca é uma preocupação vazia, entende? E se ela é uma preocupação com algo, e essa preocupação com algo afeta a minha relação de confiança, de paz e de dependência de Deus, então ela já substituiu o Criador pela criatura. Sou eu tentando reorganizar a minha vida, entendeu? Por isso que ela é sempre pecado. Ela sempre vai afetar a minha relação com Deus. Ela vai tirar minha paz, ela vai me fazer caminhar em autonomia, como colocou o Maurício aqui, porque não tem como. Lembra lá a conclusão de Jesus? Não dá para servir a dois senhores. Se eu me preocupar, eu estou abrindo mão da confiança em Deus. Logo, eu estou abrindo mão da minha confiança em Deus, tá? Isso é uma coisa importante. Portanto, o desafio para nós, é um desafio mesmo, queridos, é entender isso como pecado. E lutando para dia a dia abrir mão disso e confiar em Deus, cuidado dele, da proteção, do amor, do suprimento, do cuidado do pastor supremo lá do Salmo 23, de João 10, que morre pelas ovelhas, que nos ama. É assim que nós temos que ver a preocupação, como algo que vai afetar a nossa confiança em Deus, que vai roubar a sua paz, a sua tranquilidade, a sua confiança. Por isso ela é sempre idolatria, tá bom? Ela é sempre idolatria, tá? Nesse sentido, então, a nossa relação com o Criador precisa ser uma relação em que a gente vai se esvaziando. Eu vou falar uma coisa para completar essa ideia aqui, peraí. A preocupação gera medo, né? A Larissa está perguntando aqui, é isso, a preocupação gera medo. Aliás, o medo de Adão foi o quê? Deus escondeu de mim que eu posso ser como ele? Ele ficou preocupado, reagiu às suas preocupações de que maneira? Desobedecendo e depois teve medo. O medo é uma consequência do pecado, né? Medo é uma consequência do pecado, no caso do texto de Adão, tá? Há várias vertentes para o medo, né? Eu falei isso agora há pouco com uma pessoa. Né? Ter medo de algumas coisas que são de andar em São Paulo de madrugada é seguro, é prudente, né? Isso aí é um medo bom, saudável. Agora, ter medo que Deus vai cuidar de mim é pecado. Desconfiança, insegurança, que Deus está cuidando da nossa vida é pecado. Nesse sentido é pecado, tá bom? E aí não tem, porque a Bíblia não trabalha com meio termo, né? Ou você confia ou você não confia, ou você acredita ou você não acredita. E aí o que eu acho interessante desse texto de Mateus 25, aqui 6:25, é que Jesus começa com um portanto para se referir a tudo que veio antes. Nós temos um Pai, então nós oramos ao nosso Pai que está no céu. Nós, quando jejuamos, não vamos buscar a recompensa dos homens, nós oramos em secreto, onde o nosso Pai em secreto nos vê. Nós não pensamos que no nosso muito falar nós seremos ouvidos,
Mas nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades e Ele, segundo a sua bondade, nos atende. Pedir e dar-se-vos-á. Deus, na sua graça, nos supre. Ou nós vamos caminhar de outro lado, que é o quê? É o homem que pensa que no seu muito falar vai ser ouvido, que pensa que não tem um pai no céu cuidando das suas carências e que está buscando nesse mundo acumular tesouro, riquezas e, portanto, acha que ele pode servir a dois senhores. Entende a lógica? Ela é sempre assim, ela caminha em vertentes opostas. Por isso que Jesus completa a sua ideia com esse portanto aqui. Portanto, vocês não se inquietem com isso, não se preocupem com isso. Por que nós não devemos nos preocupar? Ele vai dar essas ilustrações para mostrar que ele cuida de nós, dos lírios, da sua criação, quanto mais nós. E aí é interessante a gente entrar nessa ideia, e essa é uma outra ideia que eu quero compartilhar com vocês. A preocupação não é um pecado sério. Por quê? Porque Jesus vai nos chamar de homens de pouca fé. Se você vive dessa maneira, Jesus vai dizer, então você não crê em mim. Então você não confia em mim. Onde é que está a sua fé? Jesus vai mostrar isso, homens de pouca fé. Homens que não confiam naquilo que eu posso fazer, que não confiam naquilo que eu posso agir, como eu estou cuidando, vocês são homens de pouca fé. E aí o que é legal a gente perceber aqui é que as ilustrações sobre os lírios, sobre os pássaros, elas são uma manifestação, uma forma pedagógica de Deus nos instruir através disso, para a gente olhar que Ele cuida da sua criação. E nós somos a sua criação. E a criação, no caso, cada um de nós, homens e mulheres, a imagem do Criador, temos mais valor do que os lírios e mais valor do que os pássaros. Os lírios que crescem, florescem e depois vão para o fogo. Entende isso? Então, nós precisamos levar isso dentro do patamar de uma relação séria. Isso é importante. Por isso, Jesus vai concluir para nós o seguinte, mostrando para nós que nós não temos fé. Ele vai nos criticar por isso. Olha só, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Se Deus veste hoje a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Ora, se Deus cuida da sua criação, dos lírios, dos pássaros, de tudo, Ele não vai cuidar de você? Aí Jesus vai fazer uma pergunta, né? Homens de pouca fé, não se preocupem dizendo o que vamos comer, beber ou vestir. Ele vai nos chamar a atenção aqui para uma reflexão importante, que é a nossa incredulidade. Isso é uma coisa muito importante. Quantas vezes o nosso coração, diante de preocupações deste mundo, não é levado à incredulidade? Em acreditar erroneamente, enganosamente, que Deus não é capaz de nos ajudar. Não é suficiente para resolver. Que esses problemas vão além da nossa perspectiva de um Criador. Não é? Isso é uma coisa então importante, porque Deus está nos questionando, né? O presbítero Oswaldo perguntando aqui para a gente, né? A preocupação mostra que você não crê nas Escrituras e que é dominado pelas circunstâncias? Claro, sem dúvida. É pecado. Preocupação mostra que nós não cremos nas Escrituras. Por quê, queridos? Olha só, vamos pensar em algumas circunstâncias, né? Maná cai do céu sem ninguém fazer nada. Corvo vai dar alimento, corvo vai dar comida, vai dar alimento para o profeta no meio de uma pandemia, que não tinha nada para comer, né? O povo caminha no deserto anos e anos e anos, e Deus vai dando comida e dá sapato, olha só, comer, beber e vestir, né? Não faltava água, não faltava roupa e não faltava comida no deserto. Até chegar à terra prometida, o povo viveu no deserto, comendo, bebendo e vestindo, promessa de Deus de Mateus. Ora, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber e vestir. Ele fala do que é básico, do que é essencial. Então, sim, claro, essa pergunta do presbítero Oswaldo é interessante, por quê? Porque a preocupação mostra que nós somos homens e mulheres que ainda não creem plenamente nas Escrituras e somos dominados pelas circunstâncias. Por isso que Jesus vai nos chamar de homens de pouca fé, porque essa expressão aqui se refere à incredulidade. A pergunta poderia ser assim, meu irmão, minha irmã, você não crê que eu posso cuidar de você? Então você é um incrédulo. Você é como pagão. Você não confia em mim ainda. Precisa aprender a confiar. Tá vendo isso? Então, por isso que isso é uma coisa importante, né? Porque Jesus nos chama de homens de pouca fé. Ele revela isso de maneira muito clara para os discípulos e para nós como cristãos, porque ele vai chamar isso de incredulidade. Olha para os lírios.
Você não tem mais valor que os lírios? Então por que você não acredita que eu vou cuidar de você? Entendem isso? Então essa relação é uma relação de incredulidade. Isso é uma coisa importantíssima. Por quê, queridos? Porque a incredulidade, ela está relacionada ao coração do homem que não crê no Senhor Jesus. É um pagão cristão. Ele sim, ele crê uma pode pensar, me ouvindo? Tá. Ele sim pode pensar, o pagão, que a vida dele está relacionada às coisas que ele busca nesse mundo, com as coisas deste mundo. Faz sentido para ele isso. Para nós, não. Para nós não faz sentido, porque revela autonomia, desconfiança, incredulidade nas escrituras, e acima disso tudo, que é o mais sério para nós pensarmos aqui, é o quê? É a idolatria. A idolatria de que essas coisas ocupam o lugar de Deus. Elas passam a nos dominar, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em consequências disso, um exemplo interessante a gente tem lá em Gênesis 20 com Abraão e Sara, né? Pode falar, Maurício, claro. Deixa o Maurício falar aqui, a gente vai caminhando para o fim. Diga. Sim, pastor. É interessante sobre esse tema. Eu que a minha conversão ocorreu depois dos 40 anos, né, de ter vivido, trabalhado muito. Eu tinha muitos problemas para dormir, muitos problemas. Parece que eu não desligava, não sei se os irmãos já viveram situação assim, parecia que eu não desligava. Então eu ficava ali, aquilo rodando, rodando. Por muitas das vezes eu deixei a agenda do lado da minha cama, e aí eu acordava assim preocupado, aí ficava escrevendo, e assim ia. Mas eu noto o seguinte, dentro do que tudo que houve comigo na conversão, esse foi um ponto assim que eu me recordo disso. E eu passei isso a gente até conversa, eu e a Márcia, eu passei a ter uma tranquilidade acerca disso quando eu entendi que eu não tenho controle das coisas. Mas o que é importante lembrar também que isso é algo oscilante, que se a gente não vigiar, essa é a palavra, se a gente não vigiar, não tiver constantemente vigiando e entendendo tudo isso que o pastor tá nos ensinando hoje, a gente volta para esse status quo, Uhum. para essa coisa do antigo homem e volta a se preocupar, e Aí. volta a ter a noite de sono. É isso É isso. mesmo. É assim mesmo. Legal. É isso mesmo. Você quer ver um exemplo disso? Gênesis 20, lá com Abraão e Sara diante do rei, né? Quem é essa mulher linda, formosa? É minha irmã, né? O que Abraão faz em Gênesis 20? Ele tem preocupação, ele tem medo do que o rei vai dizer, que ele percebe o desejo que o rei tem pela mulher dele, que ele faz? Ele tem medo daquilo, está preocupado com a reação, ele faz o quê? Essa questão aí que o Maurício está dizendo, né? Você tem que vigiar, porque senão, uma vez ou outra, você vai voltar para o mesmo lugar. Aí o que Abraão faz? Não, essa aqui é minha irmã, pode ficar com ela se você desejar, né? E o rei depois vai até ele e vai dizer: ora, por que você mentiu para mim, cara? Quase eu possuí a sua mulher, quase fiquei com ela, quase me deitei com ela. Você devia ter me contado. Qual é a preocupação de Abraão aqui? A preocupação dele era com a sua própria vida. Ele preservou sua vida. Eu sei lá o que esse cara vai fazer. Eu vou deixar ele, se ele quer minha mulher, que ele tenha, ué, né? Isso que é interessante a gente perceber isso, porque a preocupação ela vai gerar um efeito em nós, as consequências, né? E no caso aqui de Abraão é interessante porque o pai da fé, o cristão, ele é um homem crente, não há dúvida. Nesse momento aqui está preocupado em quê? Em preservar a si próprio, cuidar da sua vida. E aí ele oferece a esposa como não, pode ficar com ela. E Deus mostra que de fato ela é a esposa dele, tudo mais, o rei vem e o questiona. Mas o que é interessante a narrativa nesse texto é a gente perceber que Abraão tem uma preocupação. E não é a esposa e o casamento, é cuidar da sua própria, é se livrar. Correr o risco de morrer? Não, se o senhor quer a minha mulher, fique com ela, né? Então, é interessante a gente perceber isso, porque ela nos mostra, a Bíblia nos mostra, aqui em Gênesis 20, por exemplo, nesse relato,
que a preocupação ela vai gerar uma consequência em nós. Vamos pensar numa coisa simples. Se a preocupação de Abraão fosse glorificar a Deus, ele teria dito: ela é minha mulher. Nós somos casados, somos abençoados por Deus no matrimônio, Deus nos fez casar, estamos juntos, ela é minha mulher. Aconteça o que fosse, né? Que qualquer coisa que fosse aqui, no caso, mesmo que ele corresse o próprio risco de morrer, a sua vida tivesse correndo o risco aqui de ser ceifada, ele teria dito a verdade. E é isso que Jesus está dizendo lá em Mateus. A preocupação nos rouba do nosso Criador e a gente passa a viver em prol do quê? Da gente mesmo. Vou cuidar da minha vida. Mas e só a mulher? Não, nesse momento aqui o mais importante sou eu. Preservar minha vida diante do rei. Deixa a Sara lá. Ela vai se virar, né? E Jesus vai dizer o quê? Se você está preocupado com os tesouros, se você está preocupado com as coisas deste mundo, né? Se os seus olhos estão cobiçando as mesmas coisas, se você está servindo a dois senhores, não há dúvida que os efeitos da sua preocupação serão efeitos terrenos. Serão efeitos terrenos, né? E aí eu tenho aqui uma última coisa para a gente conversar e compartilhar aí para a gente ter um tempo de oração. Essas preocupações, elas têm efeitos espirituais e físicos. Tá bom? Olha só, Provérbios 12, 25 nos diz a respeito disso. Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 12, 25 vai dizer que isso é aquilo que o Maurício falou, é interessante. Olha só, o coração ansioso deprime o homem, mas há uma palavra bondosa o anima. Quando você vai para o 14:30, olha só o que nos diz o texto, 14:30. Vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quando você vai para Lucas 10, 41, nós temos ali também uma outra referência interessante. Lucas 10, 41. E vai nos dizer assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Olha que interessante, né? A preocupação, ela faz o quê? Diz Provérbios, ela gera questões físicas em nós, problema físico. Aquilo que o Maurício disse é interessante. Já pensou ser preocupado? Você não dorme, tem dores de estômago, tem insônia, tem dores de cabeça, o corpo dói. Por quê? Porque as preocupações, elas também nos afetam de maneira espiritual, diante de Deus, é uma idolatria, é um pecado, é uma desconfiança de quem Deus é, mas ela também nos afeta fisicamente. Há consequências sérias no nosso corpo devido às preocupações que temos neste mundo. Né? Imagina o que vamos comer, o que vamos beber, né? O que vamos vestir, onde vamos morar, todas essas coisas se consumirem em nosso coração, a gente vai ficar louco, a gente não vai dormir mais. E o que o provérbio vai dizer o quê? É que o coração assim não tem paz. 14:30. Não tem paz. É interessante Jesus virar para Marta em Lucas 10 e dizer assim: Marta, deixa eu falar um negócio para você não para. Está preocupada com o quê? Para de limpar essa casa, senta aqui, vamos conversar, né? Olha que interessante Jesus chamando a atenção de Marta, né? Para, Marta, está preocupada com o quê? Senta aqui comigo, aqui um pouco. Ou seja, as preocupações, elas nos fazem desobedecer a Deus, mas elas também são corrosivas para a nossa saúde e para a nossa felicidade. Isso é muito importante. Provérbios diz que a palavra de ânimo aformoseia o rosto, né? Conforme a gente está emocionalmente, a gente revela para as pessoas, não é verdade? Nosso rosto, ele revela a nossa paz, a nossa tranquilidade ou as nossas angústias, né? E eu acho muito legal o provérbio dizer isso. Olha, o coração que está em paz, ele anima o corpo, ele anima a gente fica disponível, disposto, a gente está animado. Agora, o outro lado é verdadeiro, né? São consequências espirituais que afetam a nossa saúde, geram em nós sérios problemas, né? Não é à toa que você vai no médico e ele fala: não, cara, você está com estafa, você está estressado, você está precisando dar uma descansada um pouco, né? Aí você vai dizer assim: mas o que é isso? Isso é o que a Bíblia está dizendo, né? É o coração que não tem paz, que está preocupado com tudo, né? Marta lá se preocupando com toda a casa enquanto Jesus está com ela, mas o que era importante era a casa. Provérbios dizendo para a gente não se preocupar com essas coisas, Abraão se preocupando com a sua própria vida, e essas coisas vão gerando em nós efeitos físicos, né? Nós vamos vivendo efeitos físicos, né? Enxaquecas podem surgir, né? Você pode ter aí uma diabetes, o colesterol, enfim, porque Provérbios diz que o coração que não tem paz
não se sente seguro, não tem ânimo, nem encontra ânimo. Pelo outro lado, aquele que vive a experiência da confiança e da paz, recebe o quê? Recebe a confiança e recebe então também a perspectiva de uma vida com Deus, traz felicidade, né? O exemplo do Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha. O Maurício está perguntando aqui, falando aqui, é isso, né? Confiança. Ora, é muito legal essa resposta, né? Ó, vocês não vão, quando tocar aqui a trombeta, vocês vão se prostrar diante de mim, tá bom? E eu quero ver se vocês não vão adorar. Porque se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E aí os meninos respondem assim: ó rei, fica sabendo de uma coisa, o Deus a quem nós servimos é poderoso para nos livrar, mas se ele não quiser, não tem problema nenhum. Né? Ou seja, é um coração confiante, confiante em Deus, não tem problema. A gente não vai ficar aqui angustiado, com medo que a gente vai ter que passar pela fornalha, não. Agora, é importante a gente dizer uma coisa para o Senhor: nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, isso é uma expressão muito bonita, né? A quem nós continuamente servimos, pode nos livrar, se Ele quiser. Né? É um ato de confiança ali dos Sadraque, Mesaque e Abdinego, de Daniel, né? É um ato de confiança extremo em Deus, tá? Então, para a gente concluir aqui, eu volto lá para o nosso início. E aí vocês podem falar, conversar, a gente pode ter aqui um tempo para orarmos, tá bom? A Larissa aqui, né? O Maurício disse agora há pouco, um pouco de preocupação é saudável, só quando... Não, nenhum tipo de preocupação é saudável, tá? Toda preocupação nos rouba da confiança e da fé que temos que ter em Deus. Por isso que e a grande sutileza disso, queridos, a grande sutileza disso é a gente olhar para o mundo numa perspectiva horizontal e não diante de Deus e achar isso. As pessoas vivem preocupadas com alguma coisa. É impossível não estar preocupado com alguma coisa. Nós somos seres humanos preocupados. Nós sempre estamos preocupados com alguma coisa. Essa é a sutileza do diabo. É nos inserir no meio do povo não cristão e dizer assim, cara, não tem nada demais você estar preocupado com isso. Isso não permita que isso afete a sua vida. Preocupação é uma coisa que faz parte desse mundo. Todo mundo vive preocupado com alguma coisa, né? E aí o que a Bíblia nos mostra é o seguinte: Jesus dizendo o quê? Não se preocupem, porque se vocês se preocupam, vocês demonstram incredulidade. Incredulidade, vocês não confiam em mim, vocês não têm fé, né? Então a gente tem que andar nessa. É claro, como bem foi dito aqui, Maurício, e vocês, tem momentos, como Abraão fez lá em Gênesis, tem momento que a gente vai errar, faz parte da nossa caminhada cristã, mas nós não podemos achar que a preocupação é uma coisa natural na vida do crente. Ela rouba a nossa alegria, arrebenta com a nossa relação com Deus, tira a nossa fé, traz incredulidade para nós. E muitas das angústias, né, que eu conversei no domingo lá no sermão de Mateus, de Filipenses, perdão, às vezes é isso, né? O que gera ansiedade em nós? Aí nós ilusoriamente acreditamos assim, eu estou precisando de um ansiolítico, eu vou tomar um remédio. Quando na verdade a minha preocupação ela é gerada pelo quê? Pela minha autonomia e pelo meu desejo, pela minha idolatria de acumular, de ter, de possuir, de conquistar, de ganhar. E é isso, vai me consumindo mesmo. Isso vai tomando conta do meu coração mesmo. Eu vou passando a ser um ser que vive para o dinheiro, que vive para a família, que vive para o carro, que vive para a viagem, ou vive para si mesmo, né? E quanto mais eu entro nessa vertente, mais consumindo esse tipo de Deus falso eu estou. E por consequência negando o Deus verdadeiro. E a sutileza do diabo é essa. Cara, não fica esquentando a cabeça com isso, porque é impossível não ficar preocupado nesse mundo. Deus vai entender você, né? Mas isso, eu queria que a gente pensasse nisso como uma coisa séria, né? Isso é uma questão moral mesmo, né? Que herdamos em Adão e que nós temos que lutar para despojar do nosso coração, para colocar para fora. Tem vezes que vai estar lá, que vai falar mais alto e a gente vai ter que se arrepender, pedir perdão, dizer, Senhor, me perdoa, não confio em você, não confio, hoje eu não confiei no seu cuidado, no seu livramento, na sua provisão, e me ajuda a depender do Senhor. Isso é importante. Agora, nunca vejamos isso, queridos, como uma coisa natural, porque não é. Não é natural. Preocupar-se com as coisas deste mundo é uma questão, é um mal moral que nós herdamos com a queda, com o efeito da queda em nós, tá bom? Volta ao início. Você pode dizer que essa semana ou a semana passada você não está preocupado com nada?
Pode tirar o áudio aí, falar, compartilhar. Diz assim, ó, eu estou angustiado hoje. Precisamos orar. A gente vai orar para que a gente concluir aqui esse tempo com vocês. Semana que vem ainda vou continuar um pouco com esse tema, eu vou seguir uma outra vertente, tá bom? Dentro dele. Mas a gente vai ver temas assim, tá? Sempre relacionados ao aconselhamento. Eu estou achando, estou lendo também, estou usando isso para o meu coração, sem dúvida alguma. Eu quero compartilhar com você. É um estudo simples para a gente pensar juntos, tá? Se você quer conversar, quer compartilhar, para a gente orar, esse é o momento. Pode falar? Pode. Então, eu gostei bastante, né, da explicação, e acho que então realmente cada dia que a gente aprende mais, a gente tem que orar mais, né? Porque realmente em tempos como esse não tem como a gente não se preocupar o dia inteiro com o que a gente ouve, com o que a gente vive dentro da nossa casa, né? Ouvindo coisas de outras pessoas que a gente conhece, que a gente vê que podem estar doentes, né? Essa doença pode chegar na nossa família, isso nos preocupa, né? Não só a parte também de saúde, a parte financeira, de trabalho, que está praticamente, né, difícil para todo mundo. Aí a gente pensa em alimentação, começa a pensar em um monte de coisa, né? E aí cada pensamento que a gente tem é uma preocupação. Então, sem dúvida. a gente não passa um minuto sem se preocupar com qualquer coisa. Então, eu acho que é realmente... Eu nunca tinha pensado dessa maneira, nunca tinha sequer aprendido sobre isso, que a preocupação é o pecado. Então, achei muito importante, muito legal, e colocar isso também nas nossas orações diárias, né? A partir de agora. Sim. Obrigada. Sim. Imagina. Uma coisa muito bacana que Deus nos ensina, muito especial, é a gente olhar lá para o texto de Filipenses. Paulo diz assim, com oração, súplicas e ações de graças. Eu penso que essa é uma coisa que a gente deve orar com súplicas. Senhor, hoje meu coração está preocupado por causa disso. Por favor, alivia o meu coração, traz paz para mim, volta os meus olhos para as suas promessas, me ajuda a confiar no Senhor, a depender de Ti. Eu penso que esse é um tempo muito precioso de súplica, né? Que é algo específico, pontual, por alguma coisa que a gente está vivendo, né? Como eu falei no domingo no sermão, e é uma oportunidade que eu tenho de me prostrar em oração e dizer, Senhor, olha, eu preciso do seu socorro aqui para livrar o meu coração desse tipo de preocupação que hoje me aflige, né? E aí eu oro, eu vou ler o texto e vejo as promessas, e a cada dia eu vou ocupando o meu coração dessas promessas. Lembra lá do texto de Filipenses? É muito legal, né? Paulo dizendo, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é santo, seja aquilo que ocupe o vosso pensamento, né? Ou seja, vamos encher o nosso coração, a nossa mente das coisas de Deus, para a gente poder estar ligado a Ele nesses momentos, né? Nessas circunstâncias. É claro que isso não é fácil, é um desafio, né? Mas é uma proposta que eu quero concluir aqui dizendo acerca de como é que resolve então, pastor? Resolve assim, com oração, súplicas, ações de graças, especialmente as súplicas, penso eu, né? De você levantar e dizer assim, Senhor, o meu coração hoje está preocupado com isto, me ajuda a tirar isso do meu coração e a depender do Senhor nesse dia. Amanhã você faz a mesma coisa, lembra lá? Isso também é uma coisa importante, tá? A gente vai falar depois sobre ansiedade, né? Que é um dos temas que está no meu radar aí. Basta cada dia o seu mal, tá? Não vamos se preocupar com daqui uma semana, um mês, é hoje. Hoje, Senhor, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. Amanhã eu vou orar de novo, vou pedir a mesma coisa. Porque senão eu já estou me preocupando com a semana que nem começou, com as coisas que ainda vão acontecer. E lembra lá do que eu disse, eu gosto muito do David Jeremias, né, no seu livro lá, em inglês, que diz assim, olha, cara, talvez você está pensando em um tanto de coisa que nunca vai acontecer, né? Cuidado para você não encher seu coração de coisas que nunca vão acontecer. E aí eu olho Paulo dizendo o quê? Tudo que é bom, justo, reto, puro, santo,
seja o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, a nossa batalha, a gente sabe que a batalha do pecado, ela começa no coração, mas ela tem, nesse sentido, ela permeia muitíssimo a nossa mente, né? Se a nossa mente estiver cheia dessas coisas negativas, da desconfiança, da dúvida, da incerteza, dos medos, nós não vamos conseguir nos encher de Cristo, né? Então penso que esse é um tempo especial de súplica para a sua vida, para as nossas vidas. Senhor, me ajuda a não me preocupar com isso, porque eu sei, e o Senhor disse isso lá em Mateus 6, que eu tenho mais valor do que os lírios, né? Por que eu estou angustiado mesmo? Então essa é uma questão importante, né? E é um exercício diário, tá? Diário, né? Diário. Eu falo isso para você porque tem dia que eu não consigo fazer, tá bom? Tem dia que eu estou ótimo, tem dia que eu tô um bagaço. Mas é assim mesmo, né? E eu penso que esse é um tempo de súplica e de encher a nossa mente, como diz Paulo, com as coisas de Deus, né? Lembrar lá das promessas, lembrar do cuidado, da forma como Deus bondosamente tem sustentado a gente, cuidado através da história, né? E que esse ciclo todo passa e Deus continua cuidando da sua igreja, tá bom? Súplicas, eu acho que esse é um caminho muito bom para a gente se alimentar, né? Leitura da palavra. Ô, presbítero, Oi, pastor. tudo bem com o Boa senhor noite. aí? Tudo bem, né? Tudo bem? Graças a Deus, bem, obrigado. Com vocês aí também, né? Que Feliz em bom, ver os irmãos. que bom. Nós Pastor, também. o fardo da preocupação, ele e outros, né? Não só da preocupação, mas ou nós carregamos ou o Senhor carrega. Isso. Não dá para a gente dividir esse fardo, né? Uhum. É Ou isso nós mesmo. carregamos tudo e aí vai nos afundar, ou nós lançamos sobre ele. Isso. Ele não pede, ele não diz que ele vai ajudar a carregar, ele diz que ele vai carregar. Então, Isso. temos que colocar tudo nele, né? Isso É mesmo. isso, né, pastor? Isso, é isso mesmo. Lembra lá da promessa de Mateus, né? Todos que estão cansados, vinde a mim, que o meu fardo é leve, meu jugo é manso, e eu vos aliviarei, né? A promessa de Mateus é muitíssimo preciosa, né? Se a gente tentar carregar o fardo junto com Deus, a gente está fazendo aqui analogicamente o que Jesus reprovou lá, nos falando sobre essa ideia de servi-lo e servir também as nossas angústias, as nossas preocupações, né? Não dá para servir a dois senhores. Ou eu carrego ou o senhor carrega. Nós dois carregando não vai dar certo, né? Isso é importante, né? E aí Jesus tem promessas lindas, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e me acharei. Eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. E a gente tem promessas lindas de cuidado, de conforto da parte de Deus que a gente tem que depositar a nossa confiança, né? E esse é um caminho. Isso que o presbítero Oswaldo disse é precioso, né? Ou eu decido levantar e dizer assim, Senhor, está nas suas mãos, ou eu já decidi quem é que vai cuidar, né? E sou eu, no caso, né? Não tem como dividir, tá bom? Deus quer fazer tudo, ou então ele não vai fazer nada, porque ele não divide a sua glória com ninguém, né? Ou é a gente, ou é ele, né? Isso precisa estar claro para nós. Isso é muito importante. Por isso que eu disse que é uma coisa diária, né? Hoje, Senhor, as minhas preocupações são essas e eu as entrego nas suas mãos em nome de Jesus. Me ajuda a confiar. Entreguei por hoje. Amanhã você levanta e faz a mesma coisa, né? Entregar por outro dia. E assim vamos caminhando na presença de Deus, na dependência dele, né? Isso é importante. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Querem falar? Vanildo, Marcelo, turma que está aí acompanhando a gente. A Larissa citou o Peregrino aqui, né? O John Bunyan é um livro excelente para você meditar mesmo, né? Aliás, como sugestão, né? Leia, é bom, né? Vale a pena. Mais alguém? Senão a gente pode orar e concluir, né? E colocar as nossas petições diante de Deus, né? Ok? Você quer pedir algo específico? O que está preocupando você hoje? Para a gente orar com você. Pode ser bem genérico, tá? Pastor, estou preocupado com a minha família, meus filhos, preocupado com o meu casamento, preocupado com as minhas finanças, tá bom?
Vamos ter esse tempo para a gente orar aqui agora, né? Ah, não. Depois a gente ora e encerra. Oi? Pastor, Ah, tá joia. pastor, Oi. eu estou preocupada com as minhas preocupações. Tá bom. Pode deixar. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Isso é um bom modo, né? Preocupado com as minhas preocupações, é preocupação ao quadrado, né? Vamos orar, Sandra. Ô, Vanildo, não tá saindo som aqui para nós. Quer falar alguma coisa? Seu som não tá saindo pra gente aqui. Para mim, pelo menos, não tô te ouvindo. Digita aí que a gente vai orar por você. Põe no chat aí porque a gente não tá te ouvindo, Vanildo. Escreve aí. Vamos orar. Irmãos, eu não sei se vocês acompanharam aí no grupo da igreja, nós criamos um formulário aí para pedir de oração. Então, você pode entrar lá no formulário e fazer os seus pedidos. Você pode também compartilhar com os seus conhecidos também, com os seus amigos. E a gente vai gerar um relatório da igreja, esse pedido de oração. Eu vou compartilhar para vocês verem aqui como que ele funciona. Olha só. Tá vendo aí? Olha aí. Então, já tem alguns pedidos, ó. Entre os itens que estão no formulário, está lá sobre pandemia, família, saúde, economia. Oi, Flávio, tá ouvindo, Flávio? Flávio, tá ouvindo? Agora tá, Romildo. Tá ouvindo? Tá sim. Oi? Fala, Vanildo. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, pode falar. Mas eu não estou ouvindo. Dá para ouvir, sim. Tá ouvindo, pastor? Estamos sim ouvindo. Ô, beleza. Deixa eu comentar com os irmãos. Vocês sabem que eu entrego verdura lá no restaurante Pururuca, lá, que é da minha irmã. E tem muito tempo que eu faço entrega lá. E eu cheguei esse dia atrás, faz praticamente um mês. Aí o rapaz que recebe lá, né, que toda a vida me recebe lá, o produto, faz a notinha para mim, aí disse para mim, ó, precisa dar um tempo de trazer verdura que tá tendo lá na Moreiras, que também é deles, e vai perder lá. Não tem problema, vai fazer o quê, né? Aí faz um mês e pouco isso. Aí hoje a minha irmã postou na família, e esse rapaz está com Covid. Faz uma semana que está com Covid. E é o rapaz que eu tinha contato com ele. Então, eu sinto, assim, a proteção de Deus, né? Deus me protegeu, tirando eu lá de vender esse tempo, para não ter contato com o rapaz. Eu não tive mais contato com ele desde essa vez. E com a graça de Deus, né? Pedi oração por ele, também é muito boa pessoa, e eu tenho amizade com ele, faz muito tempo que eu tenho contato com ele lá, mas Deus me protegeu, com certeza, de me tirar de lá esse período. Ele está internado. Pedi oração para Deus, para esse rapaz, né, que Deus abençoe ele, a família dele, e também lá para o restaurante, porque já tem pessoas em quarentena depois disso. Eu só vim saber isso hoje, porque eu não voltei mais lá. Deus me livrou esse período da venda lá. Então, queria compartilhar com os irmãos que Deus nos protege realmente, né? E vamos orar por causa disso. Graças a Deus por isso, né, velho? Se a gente estiver olhando só pelo aspecto financeiro, não ia perceber o cuidado de Deus agora nesse sentido, né? Isso, é verdade.
Graças a Deus. Foi muito, foi assim, foi um cuidado extraordinário mesmo. Hoje eu percebo isso, né? Que Deus tem com a gente. É isso Isso que mesmo. eu queria compartilhar com vocês. Muito bom, obrigado. Essas coisas são importantes porque elas vão nos fortalecendo, né? Deus sabe do que Ele está cuidando de nós. Nós vamos ter uns pedidos aqui, vamos orar. E assim a gente pode concluir esse tempo aqui juntos. O Flávio mandou também aí uma forma de você postar as suas necessidades. E a gente vai acompanhando durante a semana, né? Vamos acompanhando também durante a semana e vamos postando lá no grupo de oração, tá bom? Alguém quer orar? Vamos ter 3 orações. Vocês fazem, alguém aí faz 2 e eu posso encerrar aqui para a gente conversar, para a gente terminar. Quem tiver o desejo aí, abra o seu microfone, faça a oração. 2 orações. Nós temos pedido aí pela mãe da Luciara. Vó da Bárbara, né? Que é a mãe da Luciara. Temos pedido aí do presbítero Oswaldo para a gente se lembrar das famílias que estão enfermas, enlutadas, dos nossos governantes que nesse momento tenham sabedoria. O Jonas e a Líria pedindo oração por eles, né? Para que eles possam, Deus possa cuidar deles, né? O Jonas está com uma crise aí de renal. Vamos pedir oração por ele também, tá bom? A Deia pedindo oração pela Júlia, né? Pela filha dela, e agradecer a Deus pelo livramento aí com o Vanildo. Quero pedir oração pela minha família, pela minha saúde e pela nossa vida, tá bom? E também pela igreja, né? Vamos continuar pedindo oração pela igreja para que Deus nos abençoe também nesse tempo todo. Que nós tenhamos o nosso coração em paz, né? O tempo de retornarmos será sem dúvida um tempo que Deus determinou para nós e nós haveremos de desfrutar de novo da nossa comunhão. Tá? Vamos orar? Quem quiser, só abre o microfone, orar. Depois, 2 orações de vocês. Eu faço a última aqui para a gente agradecer esse tempo e colocar as nossas petições diante de Deus. Pai amado, queremos mais uma vez, Senhor, agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos como esse, ó Deus, apesar de todo esse afastamento que existe hoje, ó Deus, da nossa igreja, o Senhor consegue nos unir mais uma vez, o Senhor é soberano, mostra todo o Teu poder, ó Pai. Agradeço pela vida de cada irmão e irmã que aqui está, cada família aqui representada, ó Deus, pois o Senhor, mais uma vez, une a Tua igreja para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter usado Teu servo, nosso reverendo Cleiton, ó Deus, que o Senhor possa abençoar ele e a sua família, Pai. Senhor Deus, um momento importante que o Senhor nos traz revelações, ó Pai, sobre situações tão rotineiras da vida, ó Pai, como é a preocupação. Senhor Deus, nos chama a atenção mais uma vez para algo que cotidianamente nos deparamos com isso e assola as nossas vidas, tira realmente a nossa paz, ó Pai. E com isso, Deus, faz com que deixemos de realizar a nossa missão, ó Pai, testemunhando muitas das vezes, nos comportando muitas das vezes, ó Pai,
como discípulos de Jesus e não nos fazendo com que não nos fazendo com que não vivamos a realidade, a verdade de sermos discípulos de Jesus, ó Pai, aos olhos daqueles que muitas das vezes estão ao nosso redor, carecendo até, Pai, de uma palavra e da verdadeira palavra que é tua, ó Deus, e ao invés de sermos condutores das boas notícias, ó Deus, muitas das vezes em razão dessas preocupações, Senhor, somos pegos ao contrário do que deveríamos fazer e nos lamentamos e nos comportamos às vezes com amargura, com falta de sobriedade e paz, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós pedimos, Pai, nós, como teu povo, ó Deus, fomos criados, Pai, à tua imagem, ó Deus. Porém, ó Pai, ainda em razão do problema que aconteceu desde a criação, ó Deus, o pecado hoje habita em nós e nos prejudica, ó Pai, ao ponto de termos essa falha, ó Pai. Mas nós sabemos que o teu poder, o teu Espírito Santo, ó Deus, agindo sobre nós, pode modificar isso a todo instante, ó Pai. Então hoje, Pai, nós pedimos por todos aqueles irmãos que aqui estão e por aqueles que não estão hoje, ó Deus, que são tomados por preocupações das mais diversas em razão dessa pandemia, ó Deus, que como um gatilho tem disparado em nossas vidas sentimentos, Pai, que anteriormente não existiam, ó Deus. Na verdade, ó Pai, muito nos foi tirado nessa pandemia e hoje nos preocupamos com coisas que antes não dávamos até valor. Pedimos perdão por isso, ó Pai, porque muitas das vezes não tínhamos coração grato por coisas, por momentos, por situações, por relacionamentos, ó Pai, que existiam em nossas vidas e não agradecíamos por isso. E hoje somos tomados por preocupações relacionadas a isso. E entendemos hoje, Pai, claramente que isso é um pecado, isso é algo que não devemos concordar em existir em nossas vidas. Entendemos perfeitamente, através da Tua palavra, do Teu ensino, ó Pai, que devemos buscar em Ti, com súplicas e orações, ó Pai, para mudarmos essa situação em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece todos os pedidos que foram colocados hoje, através dessa maneira criada pelo irmão Flávio, como também, Senhor, por esses que foram colocados agora no chat. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada um que está passando por dificuldades, que entrega aqui o seu pedido, ó Pai. Também daqueles pedidos, Senhor, que atinge a todos, como a respeito dos nossos governantes e autoridades, a qual estamos submissos a eles e a seus atos. Ó Deus, tem misericórdia da vida dessas pessoas, Senhor Deus, governadores, o presidente, nossos prefeitos, ó Pai, secretários, ó Deus, da saúde, todos que estão envolvidos nessa pandemia, ó Deus, no que se diz respeito a nos orientar, a nos proteger, no que se diz em razão de atos deles, ó Pai, atos humanos dos seus trabalhos. Tem misericórdia da vida deles, ó Pai, e que eles estejam ligados à Tua vontade, Pai, como sabemos que estão, pois o Senhor é soberano sobre todos, Pai, aqueles que aqui existem, ó Deus. Ó Pai, entregamos nessa noite todos esses pedidos, inclusive aqueles, ó Pai, que alguns irmãos podem ter guardado com ele, não quis abrir, ó Deus, por algum motivo. O Senhor o conhece e com certeza nesse momento ele está entregando em Tuas mãos, ó Deus. Oramos também por esses pedidos, ó Pai. E cremos, ó Deus, cremos em Ti, ó Pai.
queremos um controle seu da nossa vida e de tudo que aqui há. E por isso, vamos encerrar hoje esse final de noite, Pai, mais tranquilos, pois sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, e que estamos debaixo da tua vontade, e que ela é perfeita, boa e agradável. Obrigado, Senhor. Continua conosco até o término desse tempo, e também após dele, ó Deus, nos enchendo do teu Espírito Santo e nos ensinando a buscá-lo mais e mais. É assim que, ó, no nome do teu Filho, Jesus, o Senhor da igreja. Deus bendito, entramos na tua presença que é santa, presença que tem nos acompanhado, Pai, nesses dias difíceis, presença que nos sustenta, que nos consola e ampara através do Espírito Santo. Deus bendito, nós rendemos a Ti todo louvor, toda adoração, exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Nós Te agradecemos do profundo dos nossos corações, Pai, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Muito obrigado pelas Suas provisões, muito obrigado pela Sua proteção, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nós somos Seu povo, e o Senhor tem cuidado do Seu povo, como fez no passado, como está fazendo, e o fará, Senhor, nós acreditamos nas Tuas promessas. Ser com cada um dos Teus filhos, Senhor, não só aqui da nossa igreja local, mas todos aqueles que proferem o Teu nome, que Te amam de verdade, Senhor, aqueles que Te servem com um coração contrito, com humildade, que reconhecem em Ti um Deus soberano, um Deus que age profundamente sobre essa nação. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai, e aos Teus pés nós entregamos este mundo, principalmente a nossa nação. Cuida dos governantes, cuida, pois, Senhor, do Teu povo espalhado pela superfície global. Nós passamos por momentos difíceis, Pai, mas nós aprendemos com eles. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas através desses momentos difíceis. Que seja um aprendizado enorme nas nossas vidas. Que possamos sair dessa pandemia modificados pelo Espírito Santo. Que Ele realmente trabalhe em nossas vidas, tirando um marasmo, uma coisa pequena espiritualmente, que possamos crescer, que possamos Te buscar com mais afinco, com mais vontade, com amor de Te servir, Senhor. Ajuda-nos a Te servir melhor, ajuda-nos a entender o nosso chamado, a entender aquilo que Tu queres para nós, Pai. Cuida do Teu povo, aqueles que estão com preocupações, que nem a irmã Sandra falou, alivia através do Espírito Santo, Pai. Cuida das nossas mentes, cuida dos nossos corações. Cuida, Pai, de cada um de nós, como o Senhor tem feito até agora. Perdoa-nos. E eu não vou pedir que o Senhor esteja conosco, porque o Senhor está sempre conosco. É no nome precioso, poderoso, do Cristo Santo, que um dia se entregou por nós. Amém. Pai do céu, obrigado por estarmos na sua presença, pelo tempo que passamos juntos, pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor. Obrigado por nos reunir aqui de maneira, ó Deus, que estejamos compreendendo um pouco mais da sua vontade nessa noite. Visita, Senhor, de maneira especial cada lar, cada família, cada povo seu, cada igreja do Senhor. Fortalece o teu povo, Deus, em Extrema, no Brasil, fora dele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas cremos, Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos abençoado, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Amém. E que, de maneira especial, ó Deus, todas as nossas petições, colocamos diante do Senhor agora, Pai, as nossas preocupações com filhos, com marido, esposa, saúde, trabalho, com os nossos governantes, Deus. Que o Senhor dê sabedoria para o nosso presidente, para os prefeitos, governadores.
para todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, que o Senhor visite, Deus, com misericórdia, as famílias que estão passando por dificuldades, ó Deus, financeiras, espirituais, enfermos, ó Deus, muitos com o Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dessas pessoas, Amém, que Senhor. a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo, Deus, possa trazer vida a essas pessoas, ó Deus, para que vidas não sejam tão ceifadas como tem sido agora. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso com o povo, com uma nação que ainda não te conhece plenamente, mas que é criatura sua, Deus. O Senhor nos fez. Por isso, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia das nossas autoridades, capacita, Senhor, eles com sabedoria, com entendimento, com clareza do que devem fazer. Capacita, Deus, as pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares. Capacita, Deus, a segurança pública. Ó Deus, que todas essas pessoas que estão envolvidas aqui, especialmente na cidade de Extrema, sejam direcionadas pelo poder do Senhor, de maneira a terem sabedoria, Senhor. Muitos que conhecem o teu nome sejam cristãos, professam crer no Senhor, mas muitos também que não conhecem, mas de forma única, Deus, que o Senhor dê sabedoria a essa cidade, a esse povo, a toda essa nação, para que a gente possa ter as melhores soluções, ó Deus, para viver e para diminuir, Senhor, o sofrimento nos leitos, nas enfermidades, nas dificuldades que estamos enfrentando. Ó Deus, especialmente visita os nossos lares, visita a tua igreja, o teu povo, vem tirar de nosso coração as preocupações que roubam a nossa fé, que roubam a nossa confiança, que nos fazem duvidar do teu senhorio, do teu caráter santo, puro, reto, que nos fazem não crer nas suas promessas. Ó Senhor, nós lançamos sobre ti todas as nossas preocupações nessa noite, porque, como diz Pedro, o Senhor já tem cuidado de nós, ó Deus. Amém. Então, assim, Senhor, nós confiamos, assim depositamos a nossa confiança em ti, ó Deus. Que nessa noite, Senhor, sintamos a sua presença, sintamos a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Que Satanás não roube de nós a nossa confiança, não tire de nós a nossa dependência, a nossa fé no Senhor, mas que nós usemos esses momentos, ó Deus, para em intimidade com o Senhor, crescemos no conhecimento da sua palavra, em oração, e acima de tudo, ó Deus, que nós possamos confiar no Senhor, ó Deus, depender do Senhor, andar neste mundo olhando para o alto, Senhor, buscando as coisas do alto. Que o Senhor nos guarde, Deus, das preocupações, que o Senhor livre o nosso coração destas coisas, que o Senhor nos livre do perigo da autonomia e de achar que podemos conduzir a nossa vida alheio ao Senhor, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas incredulidades que por vezes vêm contra nós e nós as recebemos, ó Deus. Duvidamos do seu poder, duvidamos da sua restauração, da sua cura, da sua libertação, duvidamos que o Senhor pode restaurar o nosso casamento, os relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, duvidamos que o Senhor possa prover a nossa casa, encher o nosso armário, cuidar de nós. Ó Deus, nós não queremos ser um homem de pouca fé, Senhor. Nós queremos crer num Deus que pode fazer todas as coisas, num Deus que não tem nada que seja impossível. Amém. É nisso, Deus, essa promessa num Deus que pode fazer tudo, que é capaz de realizar o impossível por nós, é que nós queremos lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, Senhor. E crer, Deus, que o fardo dele é leve, que o jugo é manso e que Ele nos alivia quando fazemos isso, Deus. Dá-nos o coração da paz nessa noite, que nós possamos deitar e dormir em paz, ó Deus, em paz me deito e repouso, porque o Senhor está conosco. E assim, Senhor, caminhemos na tua dependência. E ao final disso, Deus, que a nossa fé seja forjada, fortalecida, aumentada, que nós tenhamos uma experiência contigo, como disse Jó lá no capítulo 42, que os nossos olhos te vejam no meio de uma crise, no meio de um deserto, que a gente possa crescer em intimidade com o Senhor, ó Deus. E sair de tudo isso mais fortalecidos para viver a experiência da sua vontade em nós. Guarda-nos nesse restante de semana, nos proteja, nos livra deste mal, ó Deus. Livra o nosso país, a sociedade, todos nós,
e especialmente a sua igreja, dessa doença, desse risco que corremos. E assim, Deus, nossa semana seja abençoada na dependência e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos hoje. Amém. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe vocês. Bom demais a gente se ver. A gente vai andar nesses temas aí durante a semana, tá bom? Eu vou, vez ou outra, colocar um negocinho lá no WhatsApp, tá? Para ir lembrando vocês do que a gente comentou. Eu quero concluir deixando aqui um desafio para nós. Você pensar